Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite, feito pelo Edmundo. Eu conheci Edmundo estava com a perna quebrada, era o pé, eu não lembro. Mas agora até andando de skate ele está. Eu até brinco dizendo que ele é o Bob Burnquist, o grande skatista aí, pernambucano. Bem, eu fui convidado essa noite para falar sobre um livro que eu tive a oportunidade de traduzir, O que Aprendi em Nárnia, do Douglas Wilson. Ainda há pouco um irmão me perguntou o que foi que me levou a traduzir esse livro, como foi que eu tive a ideia de traduzir. E foi bastante simples. C.S. Lewis é o meu escritor morto favorito e Douglas Wilson é o meu escritor vivo favorito. Então, quando eu descobri que Wilson tinha escrito um livro sobre Nárnia, que é, curiosamente, o meu livro de ficção favorito, eu não tive dúvidas de que era um livro que valia muito a pena ser lido. E enquanto eu comecei a ler, eu entrei em contato com o editor e propus a ele a tradução, e ele disse: se você traduzir, eu publico. Então, foi assim que aconteceu. O Edmundo me chamou, me convidou para falar sobre esse livro, mas antes de falar sobre o livro propriamente dito, eu vou deixar isso bem lá para o final. Só por curiosidade, quantos aqui conhecem Nárnia? Quantos? Certo. Quantos aqui já leram o livro inteiro, As Crônicas de Nárnia? Muito bem. Se vocês trouxeram Bíblia, eu peço que vocês abram rapidamente no segundo livro de Samuel. No capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Eu acho que vocês usam a mesma versão que eu, a Almeida Revista Atualizada. E o texto diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor:
Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu o farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Vamos novamente nos dirigir ao Senhor numa breve palavra de oração. Pai querido, muito obrigado por tua bondade e graça em nos apresentar um texto tão estupendo, tão forte, tão transformador como este. Nos ajuda, Pai querido, ao longo desta noite, fazermos as aplicações devidas e que os nossos corações sejam atingidos, sobretudo, pela tua palavra, que é a história das histórias. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vivemos numa cultura que tem uma tendência de menosprezar as histórias consideradas de ficção em detrimento das histórias consideradas ou ditas como, ou taxadas, ou levadas em conta por serem histórias factuais. Ainda há pouco eu conversava com o pessoal ali fora e dizia que eu prefiro muitas vezes, ser instruído por um livro de ficção que apresenta um mundo possível do que mesmo por um jornal que apresenta pretensos fatos reais. Quando nós olhamos para a Escritura, nós ficamos nos perguntando se a Escritura ela tem algo a dizer sobre o valor da literatura de ficção. Porque muitas vezes nós consideramos ou pensamos que a literatura de ficção ela pertence tão somente ao mundo da imaginação. Mas a grande verdade é que a literatura de ficção ela é uma espécie de laboratório da experiência humana. Ela é um mundo de possibilidades. E quando olhamos para a Escritura em busca de alguma compreensão acerca do poder, da utilidade ou mesmo da validade ou da veracidade de uma história de ficção, nós descobrimos que, na verdade, a Escritura ela está cheia de contos, cheias de parábolas, cheia de poesia, cheia de literatura considerada ou, podemos dizer, ficcional. O texto que nós lemos é bastante conhecido, eu acredito que vocês devam conhecer o contexto que está implicado aqui nessa história. Davi ele havia armado uma cilada para que o marido de uma mulher que ele havia cobiçado morresse na batalha. O nome desse homem era Urias e o nome da sua esposa era Batseba. Vocês conhecem a história. Diz lá o texto que Davi, numa época em que os reis saíam para a guerra, ele se pôs na varanda do seu palácio. Davi estava no lugar errado, na hora errada, e acabou vendo coisas que não devia ver, e cobiçando coisas que não devia cobiçar. E Davi foi tomado por uma paixão, por uma volúpia tão grande no seu coração, que ele acabou criando uma arapuca, um artifício para que o marido daquela mulher morresse, uma vez que Davi havia tomado aquela mulher e ela havia engravidado. Davi agora precisava se livrar do problema. Qual era o problema? Uma gravidez. Ele precisava fazer com que o marido daquela mulher pensasse que o filho era dele, de Urias, e não de Davi. Então Davi ele vai armando algumas situações para convencer Urias a voltar e deitar-se com sua mulher,
Mas Urias ele vai dizer: jamais eu farei isso. Se todos estão lá no campo de batalha, porque eu estaria no bem bom com a minha esposa? Não, meu senhor, eu vou para lá, para a frente de combate. Quando Davi vê esgotadas as suas possibilidades, ele manda que o comandante do seu exército coloque Urias na frente da batalha para morrer logo. Morrendo Urias, Davi ele se apropria então de sua esposa. Como é que você vai convencer um rei, um homem que tinha precedência sobre todos os súditos, de que ele havia pecado? Qual o expediente que o Senhor Deus usaria para isso? É espantoso nós observarmos que o expediente que Deus usa é um profeta que vai contar a Davi uma história de ficção. Natã, ele chega para Davi e conta uma parábola. A parábola que nós acabamos de ler. A parábola sobre dois homens, um rico e um pobre. E chega um viajante na cidade e o homem rico, em vez de pegar dos seus bens para alimentar o viajante que chegou, ele vai tomar exatamente a única cordeirinha do pobre. Era o bem mais precioso que aquele pobre tinha, o único bem, melhor dizendo, que ele tinha. E eu acho muito interessante como Davi reage. Qual é a reação de Davi? Esse homem tem que ser morto. Mas aí então Davi descobre que o homem era ele. Não é interessante que muitas vezes nós bradamos morte para os outros e quando nós percebemos que o condenado na verdade somos nós ficamos mais mansos? Vocês já perceberam isso? Vocês lembram da história de Judá e Tamar, lá em Gênesis capítulo 38? Quando Judá ele se deita com a sua própria nora, e ele, sem saber que tinha sido a sua própria nora com quem ele havia se deitado, ele manda matar a mulher. E a mulher diz assim: não sem antes eu entregar isto aqui. Era um cajado, um selo e um cordão, salvo engano. E aí Judá percebe que o cordão era dele, o cajado era dele, o selo era dele. E aí ele diz: essa mulher é mais justa do que eu. Ué, mas antes você não tinha dito que era para matar? Por que você vai lá e não se mata? Davi passa por uma situação semelhante. Ele tem convicção de que o homem que tinha feito aquele mal devia ser morto. Mas aí ele é confrontado com a realidade de que aquele homem que devia ser morto, na verdade é ele. Alguns comentaristas comentando essa passagem vão dizer que o viajante da parábola, na verdade, é o coração desordenado de Davi, que cobiçou as coisas erradas e acabou causando tragédia na sua casa. Vocês acreditam que é possível ler uma literatura de ficção e convencer-se de que você está em pecado? Quando a gente vai olhar para o ministério de Jesus, a gente vai ver que maior parte do que Jesus falou, se você fizer uma lista ou compilar todos os discursos de Jesus, tem algumas bíblias que colocam até em vermelho, você vai perceber que, na verdade, maior parte daquilo que Jesus falou foi tudo com linguagem figurada. Metáforas. Quantas parábolas Jesus contou? E aí, essas coisas são reais ou são algo meramente no reino da fantasia, coisas que não existem? Jesus falou para as pessoas que o cercavam sobre joio, sobre trigo, sobre uma mulher que perdia uma moeda, sobre um filho que tinha gastado toda a sua herança. Jesus contou parábolas sobre uma grande ceia que um homem havia oferecido. Jesus contou parábolas sobre o fariseu publicano. Jesus contou parábolas sobre Lázaro e o rico. Jesus comparou o reino dos céus a uma rede que se joga ao mar e que arrasta de tudo, mas ao fim e ao cabo,
quando os pescadores eles vão selecionar os peixes, eles colocam aqueles bons no cesto e o resto eles jogam fora. Jesus fez esse tipo de comparação. E que tipo de linguagem Jesus está usando? Jesus está usando exatamente uma linguagem ficcional. Vocês devem conhecer também a parábola do bom samaritano. O que é que diz lá a parábola do bom samaritano? Aliás, quem lembra aqui o contexto em que se desenrola a parábola do bom samaritano? É um doutor da lei que chega para Jesus e pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta um tanto estapafúrdia, uma pergunta um tanto estúpida, porque um herdeiro, a priori, ele não precisa fazer nada para ser herdeiro, ele simplesmente é herdeiro. E toda vez que Jesus depara com uma pergunta estúpida, ele responde fazendo outra pergunta. O que é que Jesus perguntou? O que é que está escrito na lei, como você interpreta? Aí o mestre da lei: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, força, entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É Jesus: muito bem, faça isso que você vai viver. E aí o homem vem e pergunta: o que é Jesus? Mas quem é o meu próximo? Certamente ele queria ou esperava que Jesus respondesse algo do tipo: o seu próximo é um judeu, ou o seu próximo é um fariseu igual a você, ou o seu próximo é o seu pai, a sua mãe, sua esposa e seus filhos. Mas como é que Jesus vai responder essa pergunta? Contando uma parábola, contando uma história de ficção, que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano, que conta de um certo homem que via descendo de Jerusalém para Jericó, foi assaltado e os assaltantes levaram tudo dele e o deixaram semi-morto à beira do caminho. E continua Jesus dizendo que casualmente descia por aquele lugar um sacerdote. Vocês sabem que as leis, cerimoniais lá de Levítico proibiam que se tocasse no morto. Aquele homem está deitado à beira do caminho, não se sabe se ele está morto, se ele está vivo, não se sabe se ele era judeu ou não, porque as pessoas na época eram conhecidas por duas coisas, pelo modo de falar e pelo modo de se vestir, mas o homem estava nu e inconsciente. Então não dá para identificar se ele é um judeu, não dá para identificar se ele é o meu próximo. Pensem o drama que o sacerdote está vivendo. Como é que eu vou saber se ele é o meu próximo? E outra, os fariseus, vocês sabem que eles eram conhecidos por acrescentar coisas à lei de Deus. A lei proibia que se tocasse num defunto, com exceção se fosse alguém da sua família. Mas os fariseus eram tão mais justos do que a própria Bíblia que eles estabeleceram a lei. A distância máxima que eu posso me aproximar de um defunto é 4 metros. Se eu passar dos 4 metros, eu já estou impuro. E o ritual de purificação, ele demorava 2 semanas. E o sacerdote ia ter que gastar um dinheirão. Vejam, o sacerdote também está descendo de Jerusalém para Jericó. Provavelmente ele morava em Jericó. 27 quilômetros de distância. Já passei a semana todinha fora de casa. Eu estou com saudade dos meus filhos, da minha esposa. E ainda mais eu vou gastar esse dinheiro todo para me purificar, passar por todo um constrangimento, uma vergonha. E aí o que é que diz o texto? Que ele simplesmente passa ao largo. E aí por aquele mesmo caminho descia quem? Atrás dele? Um levita. Um levita era alguém que estava abaixo do sacerdote. E o que é que o levita faz? Também ignora. Ele copia o exemplo do seu superior. E aí entra um quarto personagem na história, que é quem? O samaritano. Vocês sabem que os judeus e samaritanos tinham uma rixa, muito grande. Mas é justamente esse que Jesus vai colocar como o herói da história. O que é que o samaritano faz com aquele homem? Ele não pergunta de onde aquele homem é, de onde ele veio. Ele simplesmente vai lá e cumpre a lei. Amar ao próximo. Diz lá o texto que ele coloca o próximo, ou o homem deitado à beira do caminho. Antes disso, antes de colocar o homem em cima do animal, ele vai lá e cuida das feridas dele, ou seja, presta os primeiros socorros para evitar que o homem morra. Depois pega aquele homem e coloca em cima do seu próprio animal, ou seja, ele vai seguir o caminho a pé. E o homem ferido vai
no animal e ele leva o homem até uma hospedaria. E chega lá na hospedaria e ele faz uma coisa incrível. Que coisa é essa? Ele paga 2 denários ao homem, ao dono da hospedaria. Era dinheiro suficiente para passar ali, sei lá, uns 2, 3 meses. Mas aí ele faz algo mais além. Ele diz assim, olha, se ele te der alguma despesa adicional, quando eu voltar por aqui, quando eu passar por aqui de novo, eu te pago. E aí Jesus agora vai e pergunta ao homem da lei que tinha feito aquela pergunta, quem é o meu próximo? Jesus vai e pergunta, qual desses 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, te parece ser o próximo do homem que estava deitado à beira do caminho? Aí o que é que o homem responde? Aquele que usou de misericórdia. E aí Jesus diz, vai e procede tudo de igual modo. Você percebe como uma história de ficção, ela pode ser mais eficiente. A percepção da verdade ou a percepção do próprio pecado, do que simplesmente se Jesus chegasse e desse um sermão naquele homem, do que Natã simplesmente chegasse e desse um sermão em Davi. Davi, você é um rei, como é que você faz um negócio desse? Olha só o que você fez. Não, não é esse o caminho que Deus escolheu para tratar o pecado de Davi. Foi por meio de uma história. Não foi esse o meio que Jesus escolheu para explicar para aquele homem quem era o próximo. Um sermão, mais uma história. Com elementos que, embora sejam fictícios, mas são possibilidades, são coisas possíveis de acontecer. O mais incrível na parábola do bom samaritano é que, no fim das contas, o bom samaritano, ele é o próprio Cristo. Por quê? Porque ele não somente livra o homem da condição presente, ele salvou aquele homem do seu estado de morte, em que o homem se encontrava, mas ele também livra da condenação futura, porque as leis da época diziam que se você devesse algo a alguém e não conseguisse pagar, você se tornava o quê dessa pessoa? Escravo. Então, quando o samaritano diz, se ele te der alguma despesa a mais, quando eu voltar por aqui eu pago, na verdade ele está preocupado também com o futuro daquele homem. Mas como é que Jesus faz isso? Contando uma história. É impressionante a quantidade de metáforas na Bíblia. Uma das mais impressionantes que eu considero é aquela da mulher cananeia, que vai fazer um pedido a Jesus. A sua filha está terrivelmente doente. E aí Jesus diz assim, olha, Jesus vai usar uma metáfora. Não é justo pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E qual é a resposta da mulher? Fantástica. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Isso é uma metáfora. Ou o que nós chamamos como linguagem figurada. A Bíblia está cheia disso. Quando Paulo depara com Jesus na estrada de Damasco, o que é que Jesus diz para ele? Paulo, Paulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É um termo um tanto difícil de entender, mas essa expressão significa simplesmente o seguinte: dar coices contra os ferrões. Naquela época, os pecuaristas, eles usavam ferrões para amansar os touros, o seu curral. E quanto mais o touro tentava esmurrar ou escoiciar, melhor dizendo, o ferrão, mais ele se feria. E é exatamente o que Jesus está dizendo para Paulo: olha, você é um touro e é inútil você ficar dando coice no ferrão. Porque tudo o que vai acontecer se você se manter nessa sua rebeldia é você se ferir ainda mais. O que é que acontece com Paulo daí para frente? Ele se converte. Então vejam que os elementos ficcionais,
ou a linguagem metafórica, ela está completamente imbuída nas Escrituras. Isto para não falar do livro de Apocalipse, né? Que é um livro carregado de imagens simbólicas. Por que eu comecei essa fala sobre Nárnia, que é o que vamos falar daqui a pouco? Com a Bíblia. Porque a Bíblia simplesmente ela é aquilo que alguns estudiosos ou eruditos chamam de o mito fundador da civilização ocidental. Vou explicar rapidamente o que significa um mito fundador. Todo mundo aqui já assistiu aquele filme A Espera de um Milagre? Vocês conhecem esse filme? É a história de um homem, né? Um negão dessa altura assim, que é acusado de estuprar e matar uma criança. E ele é condenado à prisão, aliás, à pena de morte. Quem escreveu essa história foi Stephen King, que é o mestre dos contos de terror ou de suspense. Tem muitos livros muitos filmes baseados nos livros dele. Vocês lembram o nome do artista? John Coffey. Perceberam as iniciais? JC. Stephen King disse que quando começou a escrever essa história, ele percebeu que ela se tratava basicamente de um inocente que dava vida no lugar de culpado. E ele resolveu homenagear esse personagem com o mais famoso inocente da história universal, que deu a vida em lugar dos culpados, Jesus Cristo. Ontem eu estava assistindo com a minha esposa e meus filhos o Homem de Ferro. Aliás, Homem de Ferro não. Man of Steel, né? Que é Homem de Aço, que é o Super-Homem. Eu sou um tanto atrasado, tá? O filme é antigo, mas só ontem eu consegui assistir. E aí eu comecei a perceber alguns elementos interessantes. Vejam, os autores do filme provavelmente não eram cristãos, eu não sei, os autores dos quadrinhos. Mas a história basicamente tratava de um bebê que teria de ser enviado à Terra para salvar uma espécie. E ele precisaria ter pais humanos para que ele aprendesse a ser humano e aprendesse as limitações do ser humano. Tem uma cena que eu acho muito interessante, que é o Super-Homem, ele consegue enxergar as coisas, ele tem uma visão de raio-x, digamos assim. Ele consegue olhar para você e ver o seu esqueleto, ver o seu coração batendo, e essa visão causava problemas, ele começava a ficar tonto. É a ideia de que se nós como humanos fôssemos oniscientes, soubéssemos de tudo, nós não suportaríamos. E precisaríamos de alguma forma nos limitar a ver somente aquilo que queremos ver. Com que se parece isso, essa estrutura? Pensem um pouco, com que se parece essa estrutura? Uma rebelião à vida, né, no cosmos, no céu, trazendo implicações sobre os seres humanos, e é necessário que venha alguém para salvá-los dessa condição. De onde é que vem essa narrativa? Da Bíblia. A Bíblia, ela concentra todos os esquemas narrativos, todas as variações dos enredos narrativos da história ocidental, elas estão calcadas exatamente na Bíblia. Você pode perceber isso de uma maneira muito simples. Pegue qualquer livro ou assista qualquer filme, você vai ver que ele basicamente se concentra em três coisas. A primeira é uma situação que começa perfeita, depois vem algo e dá errado, e agora é preciso fazer algo para remediar isso que deu errado.
E no final todos esperam que haja uma redenção dos personagens. Não é basicamente isso que a gente encontra nos filmes? De onde é que vem essa estrutura? Ela vem da estrutura básica da Escritura. Criação, Gênesis capítulos 1, 2. Queda, Gênesis capítulo 3. Redenção, ainda no capítulo 3 nós temos a promessa de um redentor, do filho de Eva que esmagaria a cabeça da serpente. E por fim a restauração de todas as coisas. Então os 3 primeiros capítulos da Bíblia, eles explicam todos esses esquemas narrativos. Seja da literatura, seja do cinema. Porque o cinema, ele está calcado em cima de um roteiro que é um texto. E poderíamos dizer que é uma forma de literatura. Vocês vão ver que os filmes ou os livros, eles não vão conseguir fugir muito disso. É uma situação que começa boa, dá algo errado, e alguém precisa fazer algo para remediar a situação. E geralmente é com muito sacrifício que se consegue. Então, nesse sentido, a Bíblia, ela é o mito fundante ou o mito fundador. É o elemento que aglutina, que junta todas as expectativas e todas as possibilidades de ações ou possibilidades de ação das pessoas. Para vocês terem uma ideia, alguns estudiosos vão dizer que no mundo de língua inglesa, por exemplo, ninguém pode ser considerado alfabetizado se não tiver um conhecimento básico da Bíblia. Eu conheço pessoas que aprenderam a ler com a Bíblia. Você vê as histórias, especialmente histórias antigas, século XIX para trás, de pessoas cujo livro, digamos, texto, o livro básico para a alfabetização era a Bíblia. As escolas nos Estados Unidos faziam isso. Hoje em dia, o negócio está mais secularizado. Então, nós chegamos à seguinte pergunta: por que é importante lermos a ficção? Eu mostrei para vocês aqui rapidamente que a própria Bíblia está cheia de ficção. Está cheia de elementos ficcionais. A Bíblia está cheia de parábolas. A Bíblia está cheia de poesia. A Bíblia está cheia de metáforas. Tem um teólogo chamado Kevin Van Hooser que ele diz o seguinte: que a ficção não é algo meramente da esfera da fantasia, como muitos de nós pensamos, mas é um laboratório de possibilidades humanas em que a condição humana está sendo testada. Não é uma lição, mas uma experiência vicária. O que é uma experiência vicária? Certamente você já passou pela experiência de ler um livro e se imaginar na situação do personagem. Sim ou não? Ou um filme. Mas vamos para os livros, que eu acredito que seja uma forma superior de cultura. Você lê aquele livro e pergunta: o que eu faria se estivesse nessa situação? E aí que C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, ele dizia que quando leio boa literatura, eu me torno 1000 homens e ainda permaneço eu mesmo. Quer dizer, você passa a se colocar exatamente no lugar do personagem e começa a imaginar quais seriam as suas possibilidades de ação, ou o que é que você faria naquele exato contexto. E aí a literatura ela vai oferecer exatamente alguma tentativa de resposta para esses grandes dilemas. O que é que a literatura de ficção ela pode nos ensinar? Basicamente 3 coisas. A primeira e mais importante, talvez, é ver o mundo a partir de outras perspectivas. Ver o mundo a partir de outras perspectivas.
Alguém aqui já ouviu falar do livro que virou filme depois? O Sol é para Todos? Conta a história de um homem negro que foi acusado de estuprar uma mulher branca. E aí ele vai ser defendido pelo advogado da cidade, que é branco. E aí esse advogado que é branco, ele começa a sofrer algumas represálias dos moradores, porque esses moradores não acreditam que um homem branco possa defender um homem negro. Esse livro ele foi escrito num contexto de extrema segregação racial nos Estados Unidos. Só que esse livro ele é contado pela filha do advogado. A narrativa do livro é da autoria da filha do advogado. E aí é incrível como o olhar da criança nos mostra exatamente isso, a nossa necessidade de aprender a olhar para o mundo e para as coisas a partir de outras perspectivas. Porque nesse livro nada é o que parece, a história não é o que parece, e nós não conhecemos bem as pessoas como nós julgamos conhecê-las. E uma das frases mais memoráveis do livro, que é desse advogado chamado Atticus Finch, é exatamente a seguinte: que nós só aprendemos a ver ou a saber a verdade, algo mais ou menos nesse sentido que ele fala, quando nós aprendemos a nos colocar no lugar do outro. Nós precisamos assumir a perspectiva de uma pessoa, o lugar em que ela está. E é exatamente isso que a literatura nos proporciona, ver o mundo a partir de outras perspectivas. Você pode ler, por exemplo, sobre a história de uma mulher que foi estuprada. Você pode ler sobre a história de uma mulher cujos maridos morreram sucessivamente durante o casamento. Você pode ler sobre uma tragédia de um homem que, sem saber, casa com a própria mãe. E aí imaginar-se nessas situações, se essas situações acontecessem com você. Então a literatura ela nos ensina isso, a ver o mundo a partir de outras perspectivas. A segunda coisa que a literatura nos apresenta, a boa literatura, são os temas universais. Como eu falei no início, a literatura ela está ocupada basicamente em responder às questões últimas da existência. Quais são as questões últimas? Qual é a coisa que mais você se pergunta? De onde vim? Para onde vou? Por que existe o pecado no mundo? Por que as pessoas sofrem? Por que o mundo não é um mar de rosas? Essas são as perguntas que mais nós fazemos. E a boa literatura, ela sempre terá esses elementos em alguma dose. E a terceira coisa que a literatura pode proporcionar é conhecimento cultural, as particularidades de uma determinada cultura. Olha, eu não sei nada, absolutamente nada sobre o Japão. Eu sou um zero à esquerda em relação à cultura do Japão. Ou em relação aos japoneses e o cristianismo. Eu não sabia de nada até ler um livro de ficção chamado O Silêncio, que é a história de dois padres que saem de Portugal para o Japão a fim de investigar um boato que rolava de que o mestre deles tinha ido para o Japão ser missionário, chegou lá, não aguentou a pressão e apostatou do cristianismo e agora tinha se convertido à religião dos japoneses. E aí esses dois padres saem de Portugal para tirar essa história limpa. E o nome do livro é O Silêncio, porque eles não conseguem ver sentido no sofrimento e ficam se perguntando por que Deus permitia que os japoneses passassem por tanto sofrimento. E eles não encontravam, esse padre que é o protagonista, não encontrava uma resposta de Deus. Então eu tive um pouco de conhecimento sobre a cultura do Japão, porque o livro também foi escrito por um japonês. Então a literatura ela pode fazer essas três coisas, eu queria que vocês guardassem isso. Ver o mundo a partir de outras perspectivas, a busca por temas universais como a procura da felicidade, como lidar com as perdas, com catástrofes e tragédias e esse tipo de coisa. E também, que é importante, a questão do conhecimento cultural. Bem, eu queria entrar aqui um pouquinho no livro que foi me pedido para falar. Eu confesso que é um tanto desafiador
falar de Nárnia, ou sobre Nárnia, para quem nunca ouviu falar, tem algumas pessoas nunca ouviram falar, mas o que é que são as Crônicas de Nárnia? Como o próprio nome está dizendo, são crônicas, né? Nárnia, ele é um lugar fictício, porém possível. Lembrem sempre dessa distinção. É fictício? Mas é um lugar possível. C.S. Lewis escreveu essas crônicas, que na verdade são 7 livros. Essa edição que eu tenho é em volume único, mas são 7 livros. O Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e seu Menino, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha, ou A Batalha Final. Do que é que tratam esses livros? Qual é o elemento que liga todos esses livros? É o personagem principal chamado Aslan. Aslan é uma palavra que vem do turco e significa leão. E C.S. Lewis, quando pensou nesse conceito de leão, ele quis, de fato, se referir ao leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. O que é que acontece em Nárnia? Algumas pessoas aqui sabem mais ou menos o que é que acontece. Talvez por terem visto o filme mais famoso da franquia que foi feito, é exatamente o primeiro filme, que para mim é o melhor, o mais fiel assim, ao livro, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O que é que conta O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa? Vou tentar aqui convencer vocês a ler Nárnia, aqueles que não leram ou aqueles que não conhecem. Conta sobre 4 crianças que durante a Segunda Guerra foram forçadas a mudar-se para a casa de um tio, chamado Dr. Kirk. E essas 4 crianças são os Pevensie, é o sobrenome delas. Pedro, Susana, Edmundo, que não é o Edmundo que está aqui, mas pode ser, né? Eu vou dizer daqui a pouco porque pode ser. E Lúcia. Vocês têm um narniano aqui e não estão tirando proveito, né? Tem um narniano. Então essas crianças, elas vão passar uma temporada na casa desse tio. E o que é que acontece? Eles começam a brincar pela casa. E aí eles brincam de esconde-esconde, é quando eles entram no guarda-roupa. Então lembrem do nome do livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eles entram no guarda-roupa e, quando eles estão lá brincando no guarda-roupa, Lúcia, que é a menorzinha, de repente ela sente algo estranho batendo no cotovelo dela e algo gelado. Ela começa a pisar numa neve e quando ela se dá conta, ela está num lugar totalmente estranho. Ela está em Nárnia. E aí ela vê um homem, uma criaturinha esquisita, que é metade homem, metade cavalo ou cabrito, eu acho que é cabrito, que é o Senhor Túminos. E aí o Senhor Túminos, a primeira pergunta que ele faz a ela é se ela é uma filha de Eva. E Lúcia fica sem entender. Primeiro, ela fica sem entender por que foi parar naquele lugar. Segundo, ela vê aquele fauno, né, com um guarda-chuva e fica se perguntando o que danado é aquilo. E agora ele pergunta se ela é uma filha de Eva, e aí eles começam a conversar. E aí ele chama ela para tomar um chá na casa dele. Ela diz: não, eu tenho que voltar porque os meus irmãos devem estar me procurando. E ele convence ela a tomar um chá na casa dele. E aí o Túminos, a família dele havia sido transformada em pedra pela feiticeira branca, que é a representação do mal nesse livro. E aí a condição que ela havia estabelecido para os narnianos voltarem a ser felizes era que toda vez que eles encontrassem uma filha de Eva, ou seja, um filho de Adão, que são seres humanos,
os denunciasse à feiticeira. E aí o fauno fica naquela crise de consciência, denuncio ou não essa criança feiticeira, denuncio. Eu sei que ele acaba não denunciando. E aí Lúcia, ela quando olha assim para Nárnia, vê aquele horizonte todo de neve e pergunta: por que é neve o tempo inteiro aqui? Por que é neve? E aí o fauno diz: porque a feiticeira branca, desde que ela começou a reinar, é neve o tempo inteiro. O que é que C.S. Lewis está nos ensinando aí? Que qualquer pessoa ou condição que esteja sob o domínio do mal, o domínio do diabo, é neve o tempo inteiro. Nada cresce, nada frutifica, não há felicidade. Então Nárnia havia sido subjugada, né, pelo mal a uma condição de total imobilidade, de paralisação, que é isso mais ou menos o que o gelo representa na literatura. Inclusive no Inferno de Dante, o inferno não é de fogo, é de gelo, porque significa exatamente essa ideia de estagnação. Então percebam que algo deu errado em Nárnia, não é? Algo deu errado. Ora, se o fauno tem lembrança de uma época feliz, é porque um dia houve felicidade. Mas o que foi que aconteceu para que houvesse, né, uma situação daquelas de completo desamparo, de morte, de destruição, de tragédias? A entrada do pecado. Mas onde é que C.S. Lewis vai tratar sobre a entrada do pecado? Em Nárnia, no livro O Sobrinho do Mago, que é o primeiro. Vai falar da criação de Nárnia e como o mal entrou em Nárnia, como a feiticeira branca semeou o mal em Nárnia. É evidente que C.S. Lewis, como cristão, ele se apropriasse, é óbvio que ele se apropriasse da narrativa bíblica para escrever a sua história. Mas esse livro, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, vai se ocupar sobre a redenção. Quem é que vai reverter esse mal? Quem é que vai fazer com que Nárnia volte a ser a terra feliz das montanhas, dos rios, dos vales floridos, das grutas cheias de musgo, das florestas que vibram com as marteladas dos anões? Quem é que vai fazer? É justamente Aslan. Só que aí entra um outro personagem na história, que é o irmão de vocês aqui, que é o Edmundo. Edmundo na história, ele é, digamos, o grande traidor. Porque quando Lúcia ela volta para a casa do seu tio, pelo caminho que ela tinha saído, ela entra novamente no guarda-roupa e quando ela chega lá, o tempo parece que não havia passado. E aí quando ela vai contar para os irmãos dela que teve em Nárnia, que teve numa terra de neve, que encontrou um fauno, que falou sobre uma feiticeira e coisa e tal, eles começam a achar que ela está blefando, ela está delirando. E é aí que C.S. Lewis ele também já nos ensina uma coisa muito valiosa. Como saber se as pessoas estão falando a verdade? E aí Pedro, que é o seu irmão mais velho, diz assim: não, mas Lúcia ela não tem um histórico de mentir. Por que a gente não dá crédito a ela? Só que a história é tão fantástica, a história é tão mirabolante, que de fato eles no primeiro momento não acreditam. E Edmundo é justamente o irmão mais incrédulo. Até que, o que acontece com Edmundo? Ele entra pelo guarda-roupa e vai parar em Nárnia. Só que aí ele se encanta com a beleza e com aquilo que a feiticeira lhe oferece. Ele pede a ela um manjar turco e começa a se deliciar com aquilo. E a feiticeira ela pede para que Edmundo ele traga todos os seus irmãos para ela. E Edmundo ele vai tentar denunciar ou fazer com que os irmãos vão para Nárnia para ficarem sob o domínio da feiticeira. Se você assistir o filme, você vai lembrar que a feiticeira branca é de fato uma mulher muito bonita e estonteante. O que é que C.S. Lewis está nos ensinando aí? Que o mal nem sempre vem travestido de uma coisa ruim. Lembram do que é que Paulo fala sobre o diabo? Que ele se transfigura em anjo de quê? De luz. Aquela imagem do diabo com chifres, né, com um rabo, com um tridente na mão, soltando fogo pelas ventas e pela boca. Esqueça essa história.
O mal, ele não vai se apresentar dessa maneira. Ele vai sempre se apresentar como o quê? Uma maneira aprazível. Uma maneira boa. Não foi exatamente assim que a serpente se apresentou lá no Éden? Tentando Eva a comer um fruto que era o quê? Bom. Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era bom para comer. E tinha uma aparência boa externamente. E algo interessante aqui que é o seguinte, que qual que é a ética do conto de fada? Quem vai dizer isso é Chesterton, que é um outro autor britânico também. É que toda felicidade ela depende de uma única proibição. Cinderela, ela podia calçar o seu sapatinho de ouro, mas qual era a condição? Vocês lembram da história de Cinderela? Ela tinha que voltar até meia-noite. Vocês vão ver todos os contos de fada, eles estão alicerçados nisso. Você tem uma infinidade de possibilidades de coisas que você pode fazer, mas a sua felicidade vai depender de uma proibição. Tal coisa você não pode fazer. De onde é que vocês acham que vem essa narrativa? Disse Deus ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. O homem ele tinha centenas de opções, mas uma única proibição, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa, vocês não vão comer. Porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Certamente morrereis, Deus disse. Vejam, toda a felicidade dependendo de uma única proibição. Exatamente assim também em Nárnia. Exatamente assim também em Nárnia. Então, para encurtar a história, eu tô falando do livro que é o mais famoso, assim, que as pessoas geralmente mais gostam. Os irmãos de Lúcia, eles vão conhecer Nárnia. Eles finalmente chegam em Nárnia. E aí qual é a situação que eles deparam? Lúcia tinha razão. Eles precisam chegar na casa dos castores, que também são dois personagens, que são dois bichinhos. Só que eles não sabem o caminho. E aí Lúcia percebe que tem um passarinho cantando perto deles. Ele canta e vai para um galho, canta e vai para outro. E aí Lúcia diz assim: eu acho que esse passarinho quer que a gente siga ele. O passarinho é um pinta-roxo. E aí Edmundo, sempre o Edmundo, ele vai dizer assim: mas como é que nós vamos saber se esse passarinho não está nos levando para um mau caminho? Como é que nós vamos saber se ele é do bem e do mal? Aí Pedro, que é o irmão dele, diz assim: deixe de ser tolo. Nas histórias que eu li, em todas elas o pinta-roxo ele sempre foi um bom sujeito. Lewis está nos ensinando uma coisa valiosíssima aqui. Como discernir se uma pessoa está falando a verdade? Você conhece o histórico dela? Ela é uma pessoa que tem o hábito de mentir? Lembram do filme que eu falei, O Sol é para Todos, o homem que foi acusado de estuprar uma mulher? Acontece que o pai dessa mulher era um homem que na cidade ninguém gostava dele. Ele dava calote nos outros, ele não trabalhava. Quem provavelmente está mentindo nessa história? É o negro que diz que não fez aquilo, ou é o pai daquela moça? Eu acho que se o juiz tivesse lido C.S. Lewis, ele teria matado a questão e absolvido o pobre homem. Então esse tipo de coisa C.S. Lewis vai nos ensinando. E aí acontece da feiticeira capturar o nosso querido Edmundo. O que é que nós temos aí? Um homem que está sob o poder do mal. Ele precisa ser resgatado. Quem é que vai operar esse resgate? É o leão Aslan, que é o legítimo rei de Nárnia. Interessante que lá em Nárnia os animais ficam dizendo: mas nós só ouvimos falar, sempre eu ouvi falar que existia um leão Aslan, mas ele nunca vem.
E de repente, Aslan aparece. E aí ele vai fazer uma espécie de trato ou cumprir um acordo com a feiticeira. Se doar no lugar do pecador, de Edmundo, para resgatá-lo. E aí Aslan, ele se doa no lugar de Edmundo, porque esse é o trato de acordo com a magia profunda que ele chama. E a feiticeira fica muito contente, começa a tripudiar sobre o corpo de Aslan que está morto. Mas aí ela não sabia que existe uma magia ainda mais profunda, que é a seguinte: se for um inocente que der a vida em lugar do culpado, esse inocente ele vai voltar à vida e o mal vai ser destronado. E é exatamente isso que acontece numa das cenas mais emocionantes e belas que eu gostaria de ler um trecho aqui para vocês. Vocês me permitem? Que é quando Aslan ressuscita. É spoiler que chama, né? Que eu estou fazendo aqui. Mas todo mundo sabe que Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Quem é que testemunha a ressurreição de Aslan? Susana e Lúcia. Quem é que testemunha a ressurreição de Jesus? E aí, Lewis está contando algo da cabeça dele? É uma mera ficção ou tem muita verdade nela? Eu não vou ler o trecho todo porque é muito grande, mas esse trecho aqui, toda vez que eu leio, eu não consigo manter as bochechas quietas, eu fico muito emocionado. Que é quando a Lúcia e Susana vão lá para o lugar onde Aslan tinha sido sacrificado e percebem que ele não está mais lá, que a mesa de pedra havia se partido ao meio. E elas ficam furiosas. Mas não é possível que tenham roubado o corpo dele, nem isso puderam respeitar e coisa e tal. Ficam lá toda triste. De repente elas ouvem um barulho gigantesco. Que barulho foi esse? Disse Lúcia, agarrando-se ao braço de Susana. Não sei, estou com medo de olhar. Devem ter voltado, vamos olhar. E Lúcia virou-se, obrigando Susana a fazer o mesmo. O sol dera a tudo uma aparência tão diferente, alterando de tal maneira as cores e as sombras, que por um momento não repararam na coisa de fato importante, até que viram. A mesa de pedra estava partida em duas por uma grande fenda que ia de um lado a outro. E de Aslan, nem sombra. Oh! Gritaram as meninas correndo para a mesa. Isso é demais, podiam ao menos ter deixado o corpo em paz. Mas que coisa é essa? Ainda será magia? Magia, sim, disse uma voz forte pertinho delas. Ainda é magia. Olharam. Iluminado pelo sol nascente maior do que antes, Aslan sacudia a juba, pelo visto tinha voltado a crescer. Aslan, Aslan! Exclamaram as meninas espantadas olhando para ele, ao mesmo tempo assustadas e felizes. Você não está morto? Agora não. Mas você não é Susana trêmula. Tem alguma Susana aqui? Lúcia deve ter, né? Susana trêmula não teve a coragem de usar a palavra fantasma. Aslan abaixou a cabeça dourada e lambeu-lhe a testa. O calor de seu bafo era de criatura viva. Essa passagem é espetacular. E a partir da ressurreição de Aslan é que as coisas começam a assumir a forma que deveriam ser desde sempre. As crianças recuperam o fôlego, e aí ele sai para brincar com elas, e depois vai começar a guerra contra a feiticeira branca. É interessante que Lewis ele coloca Aslan. Tem um trecho muito interessante que quando eles estão falando sobre Aslan, e o castor diz assim: ele não é um leão domesticado. Não é um leão que você pode colocar a coleira e dizer: vem para cá. Não, ele não é um leão domesticado. Não é um leão com quem você pode fazer barganha, troca de favores. Mas é um leão diante de quem toda a criação
se curva. Mas ele não é só um leão imponente, ele também é um leão amável, como nós vimos aqui há pouco. Nesse mesmo capítulo aqui, quando Aslan acaricia Lúcia, ela diz assim: que terríveis patas seriam se não soubessem também acariciar. Ou seja, que terrível Deus seria o nosso se ele fosse somente um Deus de juízo e não também de amor. E é interessante aqui que em outro livro, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é o 5º livro, no final do livro, Aslan ele não vai aparecer mais como leão, mas como um cordeiro. Teria muita coisa para falar sobre as crônicas de Nárnia, mas nada que eu falar será mais poderoso do que vocês mesmos lerem. Esse livro aqui do Douglas Wilson, né, na verdade, de propósito, eu preferi não falar muito nele, porque é um livro que certamente será mais interessante, mais útil, se você ler primeiro as crônicas, para então ler o livro O que Aprendi em Nárnia. E assim, o Douglas Wilson ele vai, nesse livro, falar basicamente sobre 7 coisas que ele aprendeu em Nárnia. Ele vai dizer que teria muito mais coisas para falar, mas preferiu se resumir a essas 7. Esse livro ele originou-se de uma série de palestras que o Douglas Wilson deu na sua igreja para crianças. Então, no capítulo 1, ele vai falar sobre o que Nárnia tem a ensinar sobre autoridade. Por exemplo, tem um personagem em Nárnia que se chama Eustáquio, que é um dos personagens mais interessantes. E Eustáquio, por exemplo, ele chama os pais pelo nome. Não chama de papai e mamãe, chama de Alberta e eu esqueci agora o nome do pai. Sutilmente, Lewis está nos ensinando que essa é um tipo de autoridade deturpada, né, dentro do contexto da família. Os pais de Eustáquio eram meio progressistas, meio, digamos assim, de esquerda, sei lá. Capítulo 2, Wilson vai falar sobre o que Nárnia tem a dizer sobre confissão de pecado. Tem uma cena muito interessante que é quando Aslan ele encontra um cavalo chamado Bri. E esse cavalo diz assim para Aslan: eu sou um tolo, porque ele não acreditava que Aslan existia até que ele se depara com Aslan. E aí ele diz: eu sou um tolo. Aí Aslan diz assim para ele: feliz é o cavalo que aprende isso ainda na juventude. Há uma série de coisas aqui que nós poderíamos falar sobre confissão de pecado. A nobreza, Lewis também vai nos ensinar muita coisa sobre nobreza, sobre bons modos, sobre cortesia, sobre o trato com mulheres e um monte de coisa que o livro tem a dizer sobre isso. Disciplinas espirituais. O livro ele vai falar muito sobre oração. Tem uma cena em que um personagem ele diz assim para o outro: olha, nós estamos cansados, com fome. Será que Aslan não sabe que a gente está cansado, com fome? Por que a gente precisa pedir? Aí um outro responde assim: ele sabe que nós estamos cansados e com fome, mas ele gosta que peçamos. Ele gosta que a gente ore, mesmo sabendo das nossas necessidades. Paixão por histórias, esse aqui é o meu capítulo favorito, eu acho, que é onde Douglas Wilson ele vai falar sobre como C.S. Lewis o ajudou a entender a importância das histórias. Foi algo que mais ou menos eu tentei fazer aqui no início. Nós precisamos habitar as histórias certas, nós precisamos ter uma compreensão de quem nós somos no grande drama, no grande teatro que é o mundo. Tem um autor que diz que, João Calvino, que o mundo é o palco da glória de Deus. Nós somos os figurantes. Quem são ou quem é você nesse teatro, nessa grande peça? É preciso que você habite a história certa. Graça Perfeita, o livro vai mostrar como que, apesar de todos os esforços dos personagens, nenhum deles é salvo pelo seu próprio mérito. É sempre uma ação da graça de Deus. É sempre Aslan que se doa. É sempre uma intervenção dele que vai tirar os humanos de apuros.
E o último capítulo, Amor por Aslan, Amor por Deus. Douglas ele vai nos mostrar que exatamente um amor por Jesus Cristo ele vai nos levar a um amor pelo Pai. Hoje em dia muitas pessoas querem o Pai sem a mediação do Filho. Segundo a Bíblia, isso é algo impossível. Não é possível reconciliar-se com o Pai sem que seja por intermédio do seu Filho, né? E tantas outras coisas que nós poderíamos falar aqui sobre este livro, sobre estes livros, especialmente sobre as Crônicas de Nárnia, que é uma das obras mais conhecidas de C.S. Lewis. Apenas como sugestão de leitura, eu também indicaria esse livro aqui, O Racionalista Romântico, que é uma série de ensaios, na verdade palestras, sobre o pensamento de C.S. Lewis. É um livro muito interessante se você quiser entender um pouco do pensamento de C.S. Lewis. Esse é um livro que eu recomendaria.